receber a paz, esquecendo toda a dor. Quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. Quando compreendemos que em Cristo há poder, novas criaturas poderemos todos ser. Confiando em sua graça e vivendo pela fé, grande alegria brotará, o amor vai renascer. Eu quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. Eu quero viver pra resplandecer a luz que Jesus revelou lá na cruz. Eu quero aprender a testemunhar e bênçãos levar para todos meus irmãos. E bênçãos levar para todos meus irmãos. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais este culto de domingo, abrindo aí com chave de ouro, ouvindo o ministério de louvor, cantando o hino Viver para Resplandecer. Que a sua vida seja uma luz, como disse Jesus, vós sois a luz do mundo. Estamos muito felizes por estarmos juntos com todos vocês, a você irmão, a você irmã que neste momento se conecta conosco, aqueles que vão assistir depois da transmissão, mas o nosso desejo é que o Salvador Jesus Cristo possa fazer parte da sua vida, possa fazer parte da sua experiência cristã nesta noite. Para nós orarmos, vamos ler no livro de 3 João, verso 2, que diz: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Amém. Meditando nesse pensamento sagrado, neste momento nós vamos falar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, como teus filhos estamos diante da tua santa presença, gratos pelo teu grande amor para conosco, por haveres enviado Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Queremos te pedir que o Senhor possa estar conosco, guiando todos os nossos passos, e que em breve possamos herdar aquele reino que é a nossa esperança. Dá-nos o poder do Espírito Santo que tanto precisamos, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais de Cristo quero ver, mais o seu amor obter, mais a sua
Hino maravilhoso que você ouviu, Mais de Cristo, do Inário, Louvores ao Rei. Este é um culto oficial do canal Conectados com Deus Rondônia, dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Sinta-se abraçado pela nossa igreja, sinta-se abraçado por cada um de nós. Neste momento, a igreja entra na sua casa através deste culto, desejando sempre que Jesus Cristo ele possa fazer parte da sua vida e da sua experiência cristã, e após concluirmos esse culto, você esteja melhor espiritualmente do que está agora. E é um momento muito especial, onde nós podemos lançar a semente da verdade para muitas pessoas que ainda não conhecem. Quanta gente ainda precisa ouvir o Evangelho. E você pode ser um parceiro, uma parceira nossa na divulgação do Evangelho. Compartilhe o link deste culto, para que mais vidas sejam abençoadas, para que mais vidas sejam impactadas. Não se esqueça de dar o seu like. Seu like é muito importante para que o YouTube espalhe para mais pessoas. Se inscreva no canal. Para você receber todas as notificações, clique no sininho e em todas as transmissões ao vivo você será notificado. Chegamos ao momento muito especial, que é o nosso momento da gratidão, onde nós podemos agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas. Quantas coisas boas o Senhor tem feito por cada um de nós. Então, neste momento, você pode doar a sua oferta voluntária, o seu dízimo, a sua primícia, devolver aquilo que é de Deus. Você estará apoiando a obra de Deus aqui no estado de Rondônia e no estado do Acre. São dois estados em que a geografia é bem extensa. Nossos missionários viajam muito para levar a mensagem do Evangelho e a sua ajuda é muito importante e necessária para a gente levar o Evangelho avante. Vamos então, neste momento, convidar o grupo Identidade Musical, que vai cantar o hino Mãos Marcadas. Vai aparecer o QR Code e também a chave Pix. Você escolhe a melhor maneira de ofertar ao Senhor. Não se arrependeu do sacrifício ali na cruz, carregou sem merecer pecados meus, mãos que um dia se ergueram para abençoar, mãos que aos cegos vista deu e aos coxos fez andar, mãos que partiram pão, alimentando a multidão. São as mesmas que na cruz pregadas foram, mãos furadas, mãos marcadas, mãos que liberdade trouxe para mim e ti. Mãos tão ternas, tão amáveis. Nestas mãos estão as marcas do amor de Deus por mim. Mesmo que suas mãos feridas foram lá na cruz, ao meu lado sempre estás a me amparar. Dia muito em breve, quando enfim voltar,
Linda melodia que você acabou de ouvir com o grupo Identidade Musical, agradecendo a você que cooperou com a causa do Mestre, que ele possa retribuir em bênção sem medida. Amém. Queridos, nós chegamos a um momento todo especial, que é o momento da palavra, onde juntos nós vamos refletir na palavra de Deus. Aos domingos agora, nós começamos uma nova série. Nós tivemos a nossa série A Igreja de Laodiceia, e agora iniciamos desde o domingo passado uma nova série que é as 7 fases da alimentação do povo de Deus. E hoje nós vamos continuar esta série. Só recapitulando, quando Deus criou o homem, Deus deu o alimento perfeito para a sua subsistência. O homem, antes do pecado, ele assimilava tudo aquilo que ele comia. Isso nos leva a crer que não havia eliminação, pois o organismo humano assimilava tudo. Hoje, infelizmente, com a proliferação do pecado, o nosso organismo ele não absorve todas as propriedades que os frutos, as hortaliças e os grãos têm. Eles pegam partes de propriedades, mas não tudo, porque vivemos num mundo de pecado. Por que muitas vezes estamos recorrendo aos suplementos alimentares, vitamina B12 e outras? Porque o nosso corpo não está absorvendo mais. Então, está sendo necessário fazermos isso. Porém, queridos, nós estudamos então que Deus deu frutas para o homem comer ao criá-lo. Depois veio o pecado, e após o homem sair do Éden no pecado, na segunda fase, agora Deus permitiu, o homem agora começa a se alimentar de algo que ele não se alimentava antes. Quando saíram do Éden, Adão e Eva, agora tiveram que comer os grãos da terra, como ervilhas, lentilhas, nozes, castanhas, para aguentarem o tranco do mundo pós-pecado. E agora nós vamos só fazer uma breve recapitulação no que está escrito em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente. Então, o homem começou a descobrir coisas pecaminosas, como o alimento cárneo, por exemplo. Então, antes de vir o dilúvio, os homens já comiam carne. Talvez não na mesma proporção de agora, mas as pessoas já começaram os hábitos do comer carne. E no livro de Lucas 17, 26, então diz, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Nós explicamos domingo passado que o comer não é pecado. Depende do que você come. Comer o que Deus fez, as frutas, legumes, oleaginosas, não é pecado. Mas tirar a vida de um ser vivo é pecado. Beber água não é pecado, mas beber cerveja é pecado. Então, nós vemos aí que os homens começaram a partir para a intemperança na segunda fase. E agora, nós vamos para a terceira fase, como está aparecendo no seu slide. Terceira fase, era patriarcal após o dilúvio. É interessante você observar que quando vieram as águas do dilúvio, o mundo ficou 40 dias mergulhado debaixo da água. Tudo foi destruído. Tudo foi destruído. E agora, quando Noé e sua família saem da arca, o mundo teve que recomeçar novamente. No livro de Gênesis, capítulo 9, a partir do versículo 1, nós lemos: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes:
frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Deus fez uma seleção. Não era plano de Deus que o homem comesse carne. A carne não faz bem para a saúde. A carne é um animal sem vida que já entrou em estado de putrefação e as pessoas colocam dentro do organismo. Então, Deus naquele momento, em meio àquela circunstância, Deus permite o homem comer carne. Vamos adiante ver as razões principais. No Espírito de Profecia, no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, Ellen White diz o seguinte: Deus não deu ao homem permissão para comer alimento animal, senão depois do dilúvio. Fora destruído tudo que pudesse servir para a subsistência do homem. E diante da necessidade deste, o Senhor deu a Noé permissão de comer dos animais limpos que ele levara consigo na arca. Então, aqui nós vemos à luz da palavra de Deus que não era todo tipo de carne que se comia. Então, do pior, Deus selecionou o melhor. O objetivo de Deus era que não comessem carne nenhuma, mas na circunstância, Deus agora, do prejudicial, ele selecionou o menos prejudicial. Queridos, a inspiração continua dizendo: depois do dilúvio, o povo comeu à vontade do alimento animal. Deus viu que os caminhos do homem eram corruptos e que o mesmo estava disposto a exaltar-se orgulhosamente contra seu Criador, seguindo as inclinações de seu coração, e permitiu ele que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal, a fim de abreviar sua vida pecaminosa. Logo após o dilúvio, o gênero humano começou a decrescer rapidamente em tamanho e na extensão de anos. Vejam só. Aqui nós temos dois detalhes importantes. O primeiro, por que Deus permitiu que o homem comesse carne? Primeiro, porque a terra estava devastada, então foi a opção que Deus encontrou naquele momento. E Deus seleciona das coisas prejudiciais a menos prejudicial. Mas a carne branca é prejudicial também. E aí o que acontece? Deus permite. Era o objetivo de Deus que o ser humano continuasse comendo carne? Não, claro que não. Quando a terra voltasse ao seu normal, o propósito de Deus é que eles abandonassem, mas eles não abandonaram e mergulharam na carne. Agora, queridos, nós vemos aí que uma das razões foi a circunstância do dilúvio. A segunda foi para abreviar a vida do ser humano. O ser humano vivendo uma vida de pecado, na prostituição, no adultério. E aí Deus agora, ele diminui a vida do homem. Então, de Noé para frente, a vida do homem começou a decrescer assustadoramente. Nós vamos agora ver um gráfico, uma comparação de 10 gerações, para nós entendermos como é que a vida foi diminuindo. Nossa produção vai colocar aí na tela. Então aí nós temos dois gráficos, um do lado esquerdo, então antes do alimento carne, quanto que o homem vivia, e depois do alimento carne. Por exemplo, Adão. Adão, antes do alimento carne, viveu 930 anos, ele só comia da árvore da vida, né, antes do pecado. Sem, que viveu depois que começaram a comer carne, viveu 600 anos.
Do lado esquerdo, antes do alimento carne, temos Sete. Então, 912 anos. Do outro lado, temos Arfaxade, ou Arfaxade, que viveu 438 anos. Perceberam? Um que viveu antes, que não se alimentava de carne, viveu 912 anos. Outro que se alimentava, 438 anos. Enos viveu 905 anos. Salá, que está no outro gráfico, 436. E aí vai descendo. Aí nós temos Noé, que viveu 950 anos. E depois, do outro lado, nós temos Abraão, que comeu carne e viveu 175 anos. E hoje, já nos tempos de Davi, a média é a média que nós temos hoje. Ele diz que a vida do homem é de 70 anos. Vejam só, o homem que vivia quase 1000 anos, agora vive 70 anos. Que decréscimo! Só que nós temos que dizer uma coisa. Para chegar hoje aos 70, 80 anos, tem que ser valente. Porque muita gente morrendo na casa dos 40, dos 50, dos 60, doenças graves. Então, hoje a vida é de 70 anos, mas poucas pessoas estão chegando a isso. Muita gente está morrendo antes. Bem, outra coisa também que a inspiração falou é que a estatura do homem também diminuiu. Os homens eram muito altos, fortes, né? E hoje temos as pessoas bem pequenas, né? Então houve uma anomalia na natureza humana. Então nós temos aí um outro gráfico, que mostra aí a vida antes do homem comer carne de 912 anos. Então houve uma redução de 92% na idade, redução de mais de 50% na estatura. Então, os homens tinham mais ou menos 4 metros de altura naquela época. Hoje, as pessoas estão com 1,60 m, a maioria, com raras exceções. Então, queridos, e hoje a vida se reduziu, infelizmente, aos 70 anos. Bem, agora nós vamos para a terceira fase da alimentação. Então, na terceira fase da alimentação, nós encontramos frutas, verduras, cereais, nozes e carne. Você pode observar, então, nós estamos estudando as 7 fases da alimentação do povo de Deus, que o povo de Deus passou através dos tempos para nós chegarmos no dia de hoje. Então, no livro de Gênesis, no capítulo 18, nós encontramos uma visita para Abraão, quando Deus visita Abraão. Vamos ler o que nos diz o texto bíblico? Gênesis 18, a partir do verso 6. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la, e tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Então nós vemos aí Abraão, né, comendo carne com a sua família. Agora, é importante nós observarmos um detalhe. Mesmo após o dilúvio, os antepassados do tempo de Abraão, eles não comiam carne de forma inveterada como as pessoas comem hoje. As pessoas hoje comem carne todos os dias. Nós temos aqui um artigo da Revista Adventista, da Casa Publicadora Brasileira. A Revista Adventista de agosto de 1971, na página 13, diz algo muito interessante. Vejamos. No tempo de Abraão,
a carne quase não figurava na alimentação diária, exceto nas festas religiosas ou quando havia visitas. Então, de acordo com a importância do visitante, matava-se uma cabra, cordeiro, ovelha, boi ou bezerro cevado. Você percebeu aí que as pessoas não comiam carne do jeito que as pessoas comem hoje, todos os dias, fazendo lanches, comendo hambúrguer? Não. Era em alguns momentos. Primeiro que dava muito trabalho para se cozinhar alguma coisa naquela época. Muito trabalho para matar um animal e prepará-lo para se comer. Então, assim, as pessoas faziam isso mais em ocasiões especiais. No mesmo artigo da Revista Adventista, vamos para frente, nós encontramos o seguinte: o principal alimento de Abraão era o leite. Esse pastor hebreu, possuidor de inúmeras cabras e ovelhas, bebia leite diversas vezes por dia. Para ele, com frequência, era mais fácil prover uma tigela de leite do que um jarro de água. E para nós concluirmos essa parte, em todas as refeições mencionadas no livro de Gênesis, o pão ocupa um lugar de honra. Ou seja, então você percebeu, de acordo com esse artigo da Revista Adventista, do ano de 1971, da Casa Publicadora Brasileira, na página 13, então aí diz que o alimento principal dos homens da época não era a carne. Falando especialmente aqui da vida de Abraão, eram em algumas ocasiões. Hoje não. A carne naquela época não era o prato principal. Hoje a carne é o prato principal. No almoço, arroz, feijão e frango. Arroz, feijão ou bife, não é isso? Hoje um lanche, um hambúrguer, carne. Alguns biscoitos, carne. Então, as pessoas daquela época não era assim. A carne não era o alimento principal. O alimento principal era o pão, o leite, as lentilhas, os feijões. Então, nós percebemos aqui que esse artigo da Revista Adventista é algo muito profundo, muito importante para o nosso conhecimento. Nós temos o comentário bíblico de Chaplin, no volume 1, na página 132, fala algo muito interessante sobre Abraão. Vejamos, diz assim: um bocado de pão. Abraão preparou uma refeição para 3 homens, primeiramente trazendo um pão e então a carne de um sacrifício que ele tinha acabado de oferecer. Se ele estivesse meramente entretendo hóspedes humanos e não suspeitasse da natureza divina deles, então tanta hospitalidade pareceria exagerada. O sacrifício de um animal poderia implicar num rito religioso. E aqui na parte de baixo, isso foi um print do livro. Então aqui diz assim: pães cozidos sobre brasas eram considerados um alimento muito delicioso. Carne usualmente não era servida nessas oportunidades, mas aqui foi oferecida essa provisão, juntamente com coalhada e leite, arroz ou papa de trigo. Abraão serviu somente o que havia de melhor. Então nós vemos aí, à luz da palavra de Deus e dos comentaristas bíblicos, que o hábito de comer carne eram em alguns momentos muito raros. As pessoas não comiam carne como as pessoas comem hoje. No próximo slide diz assim: a refeição ocorreu em um período em que a carne havia sido permitida como alimento. Se os anjos a comeram, não se deve fazer disso um parâmetro para os dias atuais, para os que vivem em circunstâncias bem diferentes. Próximo. Se os anjos comeram, sabemos que os efeitos ou resultados negativos da carne sobre o corpo deles foi totalmente inócuo.
pois são espíritos não sujeitos à matéria. Já em nosso corpo, a carne tem efeitos nocivos e prejudiciais a ponto de contaminar o templo de Deus. Nós vemos aqui então que Deus teve uma luz para cada época. E o assunto da alimentação não era luz para o tempo de Abraão. Não era luz para o tempo dos discípulos. Deus demorou muito tempo para revelar isso à sua igreja. Então nós não podemos nos comparar com os homens do passado que não tinham o conhecimento, a luz e as informações que nós temos hoje. Vamos novamente para o livro Conselho sobre Regime Alimentar, página 414. Disse que trouxessem os de nosso lar de saúde, carne de animais mortos para a mesa, e mereceriam o desagrado de Deus. Contaminariam o templo de Deus, e necessitaria que lhes fossem dirigidas as palavras: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então, queridos irmãos e irmãs, nós vemos aqui que a carne não é alimento para o povo de Deus. Vamos aqui para mais um comentário sobre Abraão. É possível que os anjos participaram e comeram com Abraão, mas não comeram a carne, já que comer com Abraão não significava comer tudo que lhes foi oferecido diante de outras opções de alimentos. Afinal, na refeição oferecida havia também pão, manteiga, leite e bolos, uma alimentação variada. Então, queridos, nós não podemos afirmar que os anjos comeram carne, porque ali haviam várias coisas. Por exemplo, eu tenho familiares que não são da igreja. E quando você visita um parente que não conhece a fé que você professa, lá tem várias coisas. Tem o arroz, tem o feijão, tem a salada, tem carne. Eu não como carne. Eu sou vegetariano. Então, não quer dizer que tudo que Abraão ofereceu, eles comeram. Essa prova nós não temos. No livro de Juízes, capítulo 13, verso 15 e 16, diz assim: Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Então, queridos, nós vemos aqui a luz da inspiração, a luz da palavra de Deus, que não foi tudo que foi oferecido que os anjos de Deus comeram. Agora nós vamos começar a quarta fase, que é no deserto, após a saída do Egito. Então, diz a palavra de Deus: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Êxodo 16, 21 fala: Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque, aquecendo o sol, derretia-se. Então, Deus, agora o que Deus faz? Deus faz uma reforma no povo de Israel. Deus tira a carne. Mas vamos explorar esse assunto no nosso próximo culto. Então, no nosso próximo culto, nós vamos explorar melhor este assunto aqui. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, no domingo que vem, que é o próximo domingo, nós não vamos ter esse assunto. Eu vou estar em viagem missionária, então esse assunto nós não teremos, tá? Será um tema avulso, vamos reprisar um outro culto. Mas, assim que eu estiver de volta, nós vamos retomar
este assunto. Queridos, qual é o apelo de Deus para a sua vida? Olha a misericórdia de Deus. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, começa a esquadrinhar, começa a se aprofundar, você se pergunta, qual é o plano de Deus para a minha vida? O que Deus quer para mim? O que é o melhor? Nós somos a luz do mundo. Então vamos, em nome de Jesus, viver a luz que conhecemos. Neste momento nós vamos orar por todos os pedidos que chegaram ao nosso chat. Vamos entregá-los todos nas mãos do Senhor. E assim nós vamos juntos nos preparar para habitarmos lá no céu, onde nós vamos comer do fruto da árvore da vida e do maná. Que maravilha! Vamos neste momento orar ao Senhor? Querido Salvador Jesus, aqui diante do teu altar nós nos encontramos para te agradecer por esses momentos que nós passamos na tua santa presença. Queremos te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor neste momento toque no coração de cada internauta. Se a nossa vida até aqui não foi da maneira que o Senhor escolheu para nós, que nós possamos mudar a nossa maneira de pensar, nós possamos ser transformados à tua imagem. O Senhor quer que nós tenhamos saúde, saúde em abundância. Dá-nos o Espírito Santo, dá-nos a tua paz. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Todas as coisas são dele, por ele, pra ele. Todas as coisas são dele, por ele, pra ele. A ele a glória, a ele a honra. Dele é o poder, eternamente. A ele a glória, a ele a honra. Dele é o poder, eternamente. Admiráveis riquezas, notáveis juízos, inexplicáveis caminhos, saber insondável. A ele a glória, a ele a honra. Dele é o poder, eternamente. A ele a glória, a
Querido irmão, querida irmã, obrigado a todos aí pelo carinho da audiência. Foi muito bom ter a sua participação. Nós vamos encerrar o nosso culto por aqui. Deus te abençoe ricamente e quarta-feira estaremos no culto de oração. Deus abençoe você e até breve.